irmãos. A paz do Senhor a todos. Que Deus o abençoe. Vamos orar, vou pregar a palavra do Senhor. Mas antes quero fazer uma oração, pedindo ao Espírito Santo para nos dar discernimento da palavra dele. Pai querido e amado, graças te dou por estarmos aqui juntos, Pai. Eu te peço, Pai, que o Senhor venha nos dar sabedoria do teu Espírito, Deus. Que o Senhor venha nos dar entendimento da tua grandeza, para que nós possamos alcançar a tua grandeza em Espírito. Para assim, Senhor, nos ajude a transmitir aquilo que o Senhor colocar em nossos corações, Pai. Me ensina, Pai, a transmitir a tua vontade, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Olha, irmãos, eu vou ler aqui a palavra em Gálatas 3. Eu estou olhando pelo meu celular, mas é a mesma coisa, porque é melhor, a tradução é melhor do que dessa Bíblia que eu tenho aqui. Mas é Gálatas 3, versículo, eu vou começar do versículo 10 em diante, que diz assim: pois todos quanto são da obra da lei estão debaixo da maldição. Porque está escrito: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las. Aí mais lá na frente diz, no 13: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldito por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Então Jesus aqui está dizendo que maldito é aquele que for pendurado no madeiro. Jesus se fez maldito por nós, para cumprir toda essa lei. Toda a lei que está escrita na lei de Moisés, que Moisés fez lá no passado, lá no Velho Testamento. Então no Novo Testamento, em Gálatas, ele confirma que Jesus ele não veio revogar a lei, mas ele veio cumprir toda essa lei, para que nós hoje possamos a viver na graça dele. Então, se nós quisermos teimarmos e quisermos voltar a viver a lei, nós se fazemos maldito. Deus diz, aqui está escrito, se torna maldição, fazendo-se maldição por nós, porque Deus se fez por maldição por nós. Então, aquele que quer voltar à lei se torna maldito. Então, amigo, nas instituições que você anda, elas pregam a lei e pregam a graça. Mas nós não podemos andar com a perna dentro da água, no barco, e outra fora do barco, na terra. Ou tu está na água, dentro do barco, ou tu está na terra, fora do barco. Porque tu não pode estar no barco, com a perna fora, querendo pisar na água e na terra ao mesmo tempo. Então, você não pode viver essa lei e querer viver na graça. Se tu está na lei, então cumpre toda a lei para que tu não sejas condenado, não se torne maldito. Porque a palavra de Deus diz que é maldito. Porque ninguém pode cumprir essa lei. Nem o ser humano. Por isso Deus enviou o Filho dele para cumprir essa lei. Por isso todo aquele que quiser voltar se faz maldito. Porque ele diz que todo aquele que for pendurado no madeiro é maldito. Deus se fez maldito por nós. Por que eu vou querer tirar a maldição de Jesus? Morreu na cruz para me dar a vida para mim. Por que eu vou resgatar essa maldição? Por que eu vou resgatar essa lei no meu dia de hoje? Se Jesus já cumpriu ela. Então, se você ler a Bíblia, você vai ver que esse negócio de você viver na graça e na lei não é de Deus. Está escrito na Bíblia. Então, aqui em 19, em Gálatas, ainda diz, logo para quê? Ele diz assim, logo para que a lei? Ele pergunta, logo para que a lei? Foi acrescentada por causa das transgressões, até que viesse o descendente a quem a promessa tinha sido feita e foi ordenada por meio de anjos, pela mão de um mediador. Irmão, Jesus está dizendo aqui que ele, logo que ele está perguntando, logo para que serve a lei?
A lei é para aqueles transgressores. Se tu conhece Jesus, se tu se converteu a Cristo, como tu é um transgressor? Você não se tornou um transgressor. A lei é para aqueles transgressores no passado, para os judeus em Israel, que eles não era temente a Deus. Então, Deus fez Moisés, falou para Moisés colocar a lei, para que ele deixasse de transgredir, para que ele deixasse de errar. Jesus diz aqui que a lei é para os transgressores. Eu te pergunto, você é transgressor? Se você se converteu a Cristo, você é um transgressor da lei? Não, você não vive na lei. Só se você não aceitar Cristo, né? Mas se você aceita, você vive na graça. Então ele diz: e foi ordenado por meio dos anjos, pela mão de um mediador. Esse mediador é Jesus Cristo, que morreu na cruz por nós. Ora, o mediador não é um só, mas Deus é um só. Deus é um só, mediador. Porque ele diz mesmo, não há ninguém possa ir a Deus a não ser por o Filho dele. Então só há um mediador. Então, se nós estamos na graça, a lei não pode ser mediador entre você e Jesus. E ele diz mais: mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado, para que a promessa pela fé em Cristo Jesus fosse dada aos que creem. Olha, está vendo? A promessa pela fé em Cristo Jesus foi dado aos que creem. Aos que creem na promessa e não na lei, foi dado a bênção, a salvação. E ele diz mais na frente, em 25, ainda em Gálatas: mas, porém, que veio a fé, já não estamos debaixo da lei do ai. Ora, ele diz, olha, mas depois que veio a fé, nós não estaremos mais debaixo da lei do ai. Porque nós vivemos pela fé, então eu não posso viver na lei debaixo do ai. E ele diz mais, 29. E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiro conforme a promessa. Se eu sou de Cristo, então eu sou descendente de Abraão, pela fé, e herdeiro conforme a promessa que Deus fez a Abraão. E Jesus Cristo veio, que é essa promessa, nos deu essa promessa da vida eterna. Em Gálatas 4, vai e diz assim ainda: não mais ser escravo, mais filho. Está escrito em Gálatas 4:1. Ora, digo que por todo o tempo em que o herdeiro é menino, em nada difere do servo, ainda que seja senhor de tudo. Ele está dizendo aqui que, por mais que a gente seja um herdeiro, mas se eu sou menino, eu não posso pegar essa herança. Porque uma criança, se eu sou criança, eu sou menino, eu tenho meu curador, eu tenho quem cuide de mim. Minha mãe, meu pai, eu devo obediência a ele. Então eu não posso ser um herdeiro. Eu não posso pegar a minha herança. Mas depois que eu deixei de ser criança, aí sim eu posso pegar a minha herança. Depois que eu aceitei, que eu conheci a verdade, a Cristo, aí eu pude pegar a minha herança, que Cristo me deu, na cruz do Calvário, que é a minha salvação. Mas enquanto eu era criança, não conhecia a palavra, eu estava ali, comendo na mão daqueles que me orientavam, e eu achando que estava sendo orientada dentro da verdade. Porque eu era criança, eu acreditava em tudo que eles diziam. Eu obedecia a eles. Porque uma criança obedece seus pais. Então, quando eu cresci na fé, deixei de ser essa criança. Aí eu vi que a verdadeira fé, a verdadeira palavra de Cristo, eu podia já me alimentar de um alimento sólido. Eu fui buscá-la.
Mas eu fui buscar no templo, se eu passei lá muitos anos, eu não consegui esse alimento sólido. Depois que eu saí, foi que eu conheci a verdadeira palavra do Senhor, o sentido dela na minha vida. E ele diz mais, irmão, em 4, Gálatas 4:4. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei. Olha, ele já está dizendo aqui que Deus enviou Jesus, nascido de uma mulher, debaixo da lei, para que Cristo vencesse a lei por nós, cumprisse toda a lei. Não revogasse, mas cumprisse essa lei. E porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito Santo. E seu Filho que clama, Abba, Pai. Agora, porém, já não conheceis a Deus, ou melhor, sendo conhecido por Deus, como torneis outra vez a estes rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis servir? Como, irmão? Se nós conhecemos a Jesus, como podemos voltar a querer servir a lei, rudimento fraco, pobre, que os homens colocam em cima da gente? Eu não aceito isso. Eu aceito a graça do Senhor na minha vida, como está escrito na palavra dele. E vós sabeis por que causa é uma enfermidade da carne. Vos anunciei o Evangelho pela primeira vez. Isso aqui é Paulo está falando para os Gálatas. E vós sabeis que por causa de uma enfermidade da carne, vos anunciei o Evangelho pela primeira vez. Paulo anunciou o Evangelho pela primeira vez porque ele ficou com a enfermidade. Então ele anunciou para os Gálatas pela primeira vez e disse que os Gálatas sabiam disso. O Evangelho pela primeira vez. E aquilo que na minha carne era para vós uma tentação, não o desprezaste, nem o peleziste, antes me recebeste, como a um anjo de Deus, mesmo como a Cristo Jesus. Hoje, irmão, se você vai para uma igreja, por tempo, uma instituição, e você está doente, eles apontam o dedo para você e dizem que você está com demônio, isso é um demônio que está fazendo isso em você. Paulo aqui estava doente, ele pegou o Evangelho para os Gálatas por causa da enfermidade. E aí, era demônio? Como podia ser demônio se Paulo era um servo do Senhor usado pelo Espírito de Deus? Então, irmão, enfermidade é porque tu é carne, teu corpo fica fraco e você fica doente. Não quer dizer que você quer estar com demônio. Aí nas instituições que você anda, diz que você está com demônio e passa corrente. Aí começa a te acorrentar. Desculpe, o irmão está rindo, mas é a verdade. Eu passei muito tempo acorrentada. Mas glória a Deus por isso. Porque eu conheci a verdade em Cristo Jesus. E quebrei toda a maldição que estava na minha vida através dessas correntes. Jesus é a minha verdadeira corrente. E fé, em nome dele. Essa é a corrente que nós temos que ter no nosso coração. A fé em Cristo Jesus. E mais nada. Ele diz mais, onde estáis, pois, aquela vossa satisfação? Porque vos dou testemunho de que, se possível fora, tereis arrancado os vossos olhos, e maus tereis dado, e não tereis dado. Paulo disse que cadê a vossa satisfação de nós conhecermos a Cristo, a viver o Evangelho? Tornei-me vaso, tornei-me acaso o vosso inimigo, porque vos digo a verdade. Paulo pergunta para os Gálatas, porque éramos religiosos. Por acaso ele se tornou inimigo deles, porque estava falando a verdade, pregando o Evangelho?
genuíno. Hoje em dia, quando você sai da instituição e começa a pregar a palavra, eles lá te têm como endemoniado. Isso é um endemoniado, está pregando errado, não sabe nem pregar. Diz desse jeito, irmão. Mas ele não sabe que Jesus usa os humildes, não os arrogantes. Jesus é a essência, cada um de nós que tem humildade no coração. Mas aqueles que estudam teologia acham que sabe tudo. Aí aquele que está dentro da igreja deles, nos tempos deles, por não conhecer a palavra, acha, não, ele é um doutor, então eu vou ter que obedecer o que ele está falando. Ele é doutor de si mesmo, mas não da verdade de Cristo. Porque se ele fosse doutor da verdade, ele não roubaria as ovelhas do Senhor. Ele não tiraria dela o pão da mesa. Ele não tiraria dela a sua lã para cobrir do frio. Mas ele tira tudo e deixa ela com frio, com fome, com sede. Então isso não é de Deus. Isso não é um evangelho. O verdadeiro evangelho de Cristo não é assim. Então, irmão, ore ao Senhor. Peça a Deus discernimento da palavra. É o que eu estou fazendo. Se você me perguntar se eu vou para algum templo, não mais. Eu não vou para nenhum templo mais. Não vou para nenhuma instituição. Porque o meu pastor deixou escrito tudo aqui. Se eu leio essa palavra e eu pratico ela na minha vida, por que eu vou obedecer a homens corruptos, vestidos de cordeiro, se fazendo de ovelha? Ah, irmã, talvez tenha alguma falha aí, porque a irmã que está segurando o telefone, ela deixou cair, estava dormindo. E muitos irmãos dentro da igreja estão dormindo, como a irmã dormiu agora. Deixa cair a peteca, deixa cair a verdadeira palavra de Deus, a semente no chão. A verdadeira semente, que é a palavra do Senhor. E se agarra naquela que não é a semente boa, no homem, nas coisas que ele fala, em voto, em oferta. Irmão, ninguém compra as bênçãos de Deus, não. O único voto que tu tem que fazer para Cristo é viver a palavra dele. Esse é o voto de tu entregar a tua vida e ser fiel a ele até a morte. É o único voto que tu pode fazer com Cristo. Mas Cristo não aceita nada dessa terra. Bens materiais, dinheiro, voto. Jesus só aceita tua oração, teu louvor, tua vida, o teu coração. Isso ele aceita, porque ele veio e morreu para isso. Para tu se entregar a ele poder te resgatar da morte espiritual. Mas tu acha que tu dando teu dízimo, tuas ofertas, fazendo voto no altar de fogueira santa, de qualquer outro voto com o homem, porque é com o homem, não é com Deus. Deus não fez esse tipo de voto. O único voto que Deus fez foi com a gente, foi dele morrer na cruz, que ele morreu, e nós entregar nossa vida a ele, irmão. Foi o único voto que nós temos que fazer com ele. Mas esses outros votos, que você vai para um templo e o pastor diz que você faça um voto com Deus, suba no altar. Irmão, o altar é teu coração limpo para Cristo. É o único altar, irmão. Não é um altar feito de cimento ali, botando mármore, e você sobe em cima ali e deposita teu voto, teu dinheiro. Que Deus é esse que quer dinheiro, irmão nosso? Se ele quer dinheiro, então ele não pode salvar uma alma. Se ele vende a salvação, então ele não tem poder para comprar a nossa alma, não. Irmão, esse não é o Deus que morreu na cruz. Esse não é Jesus. Esse é um Deus Baal. Um Deus, irmão, que só quer tirar
de você, lhe enganando. Então, abra os seus olhos espirituais. Peça a Jesus que tire as escamas para que você veja o verdadeiro evangelho. Esse, irmão, é o que eu tenho para te falar. Foi assim que eu abri os meus olhos, lendo a palavra. E se você me perguntar se eu estou bem, eu vou te dizer que eu estou. Hoje eu vivo bem. Aqui, em paz com essa palavra, em paz com Cristo Jesus, porque eu deixei de seguir a homens que só me tiravam aquilo que Deus me dava. Eu não conseguia construir nada na minha vida, irmão, nada eu construí durante 35 anos da minha vida. Minha casa era caindo, e hoje, irmão, reformei minha casa, ainda estou terminando, porque só está com quase 3 anos que eu saí dessa instituição. Mas já botei um portão bom na minha casa. Hoje eu tenho paz dentro de mim. O mais importante, irmão, de tudo isso é a paz espiritual. É você poder deitar a sua cabeça e dizer: Jesus, obrigado por esse dia maravilhoso que tu me deste, Pai. Obrigado, Senhor, porque o ar que eu respiro, pela luz dos meus olhos. Obrigado, Deus, porque tu me revelaste a tua verdadeira palavra, a tua vontade. Tu está me ensinando a como andar no teu caminho. Jesus me ensina, irmão, a andar no caminho dele sem eu estar dentro da igreja. Será que ele não pode te ensinar, se tu pedir? Eu tenho certeza que pode, irmão. Isso é você querer. Não tem medo, irmão, de sair das instituições. Você que está oprimido dentro da instituição, sai dela, irmão. Porque se tu está angustiado e triste, então Jesus não está ali contigo. Porque se Jesus estivesse, tu não era triste e angustiado. Eu era triste e angustiada quando eu estava lá dentro. Hoje eu não me sinto mais assim, porque eu sinto Cristo dentro de mim. Dentro do meu ser, eu tenho Jesus. Então, se você está assim, irmão, com o teu fardo pesado, com a carga em cima de você, carga essa que o homem que coloca. Esse fardo não é de Deus, irmão. Sai da lei, irmão. Volta para a graça, irmão. Volta para a graça de Cristo. Sai da lei do homem. Essa lei que estão te impondo. Jesus já cumpriu essa lei. Essa lei que estão te impondo, irmão, não é Cristo que está te impondo. Cristo não vai te impor uma lei. Cristo te dá o amor. Olha aí, contrário. Jesus não vai te colocar um fardo leve, um fardo pesado. Ele vai te colocar um fardo leve, porque ele diz que o meu fardo é leve. Então, veja aí, pensa, irmão, para pensar. Vê se tu vai numa instituição aí e ela está pregando o verdadeiro evangelho. Ela prega um versículo, irmão, e distorce todo. Distorce para o lado espiritual, para o lado familiar, para o lado da saúde, para o lado amoroso. Jesus não pregou isso, irmão. Jesus pregou o amor espiritual, paterno, de um irmão para com o outro. Se tu busca a Deus, tudo na tua vida será acrescentado, meu amigo. Então não vive a lei do homem, não. Porque a lei do homem te condena e te leva para o inferno. Ela não vai te salvar. Instituição nenhuma salva. Só Jesus Cristo pode te salvar. Não tenha medo, irmão. Você não vai cuspir do prato que comeu, não. Porque você não vai deixar Jesus. Você vai